Aqui para complementarmos aquele último vídeo que nós estávamos tratando sobre os aspectos mais importantes do processo de recuperação judicial. O quarto e último tópico que nós não conseguimos tratar no último vídeo refere-se ao cumprimento do plano de recuperação judicial. Pois bem, vejamos então o ponto em que nós nos encontramos. Foi ajuizada a ação de recuperação judicial, submetida então ao juízo de admissibilidade da recuperação através da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. O juiz defere o processamento porque o juízo é positivo, já que presentes todos os requisitos do artigo 48 e 51, evidenciada a viabilidade econômica da empresa. Então, o plano de recuperação é apresentado, não havendo objeção, ocorre aprovação tácita dele, não havendo objeção, então ele é submetido à apreciação pela Assembleia Geral de Credores, aprovado na Assembleia Geral de Credores, então a decisão que foi deliberada pela Assembleia Geral de Credores é então submetida agora à apreciação do juiz através da decisão que concede a recuperação judicial. Vale aqui destacar, no que tange a decisão que homologa a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores, consequentemente, então, levando à concessão da recuperação judicial, que o juiz ele não exerce nenhum controle de economicidade acerca do plano. Todas as condições, todos os critérios econômicos estabelecidos no plano de recuperação não são sujeitos à análise do julgador, do juízo da recuperação judicial. Entretanto, o plano ele não está blindado de qualquer análise. O juiz poderá sim fazer a análise do plano de recuperação, desde que refira-se ao plano da legalidade dele. Então, o controle exercido pelo juiz, o único controle a ser exercido pelo juiz neste ponto será o controle de legalidade, observando se as cláusulas, as disposições, as condições aprovadas no plano de recuperação judicial estão ou não em conformidade com o ordenamento jurídico. Pois bem, concedida a recuperação judicial, então, como falamos no vídeo anterior, ocorrerá então a novação dos créditos. Os créditos agora serão avaliados a partir do cenário que consta no plano de recuperação. Aquelas condições inicialmente ajustadas entre devedor e credor não mais existirão, mas sim aquelas aprovadas pelo plano. Então, o plano agora ele passará à fase executória, é a fase de execução do plano. Quando o devedor, então, ele passará a cumprir o que ele propôs neste plano. A pergunta aqui é a seguinte: por quanto tempo o processo de recuperação judicial tramitará? E a resposta é: ele tramitará por mais 2 anos a partir da decisão que concede a recuperação judicial. Isso está previsto lá no artigo 61. Proferida a decisão do artigo 58, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano, que vencer até, no máximo, 2 anos da concessão da recuperação judicial, independente do eventual período de carência. Então, por quanto tempo o processo de recuperação judicial ele ainda tramitará após a decisão que concedeu a recuperação? 2 anos. Significa o professor dizer que, então, as condições do plano então, foram limitadas a 2 anos? Não. 2 anos é o tempo de tramitação desse processo. O juiz ele encerrará o processo de recuperação, entretanto, o plano continuará sendo cumprido pelo devedor. E é esse ponto que eu quero aqui destacar. Imaginemos que, então, o juiz homologue a
decisão que é proveniente da Assembleia, concedendo a recuperação judicial hoje. Nesse interim de 2 anos a partir de hoje, então o devedor ainda continuará sob a supervisão do Poder Judiciário. O AJ ainda continuará fiscalizando as atividades do devedor. Caso o devedor, nesse interregno de 2 anos, descumpra alguma daquelas condições previamente ajustadas no plano de recuperação, diz a lei, então, que o credor que teve aquele ponto, do plano descumprido em relação a ele, porque o devedor não pagou, por exemplo, ele atravessará uma petição no processo de recuperação dizendo: senhor juiz, o devedor não cumpriu o plano. Se esse descumprimento se der nesse interim de 2 anos entre a decisão que concede a recuperação judicial, então isto é uma hipótese de convolução da recuperação judicial em falência. Caso o devedor não cumpra o plano dentro desses 2 anos a partir da homologação da decisão que concede a recuperação, então é uma hipótese de convolar a recuperação em falência, infelizmente. Pois bem, professor, e se o devedor ele observa muito bem o plano durante esses 2 anos, mas a partir do momento em que o juiz encerra o processo de recuperação, ele acaba descumprindo? Então, neste caso, poderá o credor que teve o seu crédito não pago, inadimplido, ele agora não mais poderá pedir ao juiz que convole a recuperação em falência, porque o prazo de 2 anos já foi superado. Mas ele poderá, então, agora entrar com uma execução da decisão que concedeu a recuperação judicial. Então, veja, a partir do momento em que a Assembleia aprova o plano, o juiz concede a recuperação, homologando, então, aquelas condições, aquela decisão ela passa a ser um título executivo judicial. O credor, então, que teve aquele crédito não pago, então ele poderá entrar com um cumprimento de sentença daquele ponto do plano que se refere a ele, que não foi cumprido pelo devedor. Então, nós temos 2 situações aqui. Se o descumprimento se der no prazo de até 2 anos, a partir da homologação, da concessão da recuperação judicial, o credor apresenta ao juiz o descumprimento, o juiz, então, convola a recuperação judicial em falência. Essa convolação acarretará no que nós chamamos de retorno das obrigações anteriormente ajustadas à homologação do plano. Então, todos os credores terão reconstituídos os seus créditos às condições originais previamente ajustadas lá atrás, não aquelas que constam no plano. Isso é o que está lá no parágrafo 2º do artigo 61. Observe comigo a redação. Decretada a falência, os credores terão reconstituído seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial, o que é horrível para o devedor, certamente. Agora, uma segunda situação é o devedor descumprir o plano depois de encerrado o processo de falência. Encerrado o processo de recuperação. Encerrado o processo de recuperação, porque transcorridos 2 anos, então agora o credor ele terá em mãos aquele título executivo, que é a decisão, e ele vai agora entrar com o cumprimento de sentença. Nesse caso, o credor, então, ele executará o devedor para pagar aquilo que lhe compete. Então, esses são os 2 pontos que nós precisamos destacar aqui dentro do cumprimento do plano de recuperação judicial. Vocês observarão essas disposições lá a partir do artigo 58, artigos
61 e artigo 62. E aí eu quero aqui pedir licença para uma breve leitura do artigo 62, para nós conferirmos. Após o período previsto no artigo 61, qual o período? 2 anos entre a partir da data da concessão da recuperação judicial. No caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no artigo 94 desta lei. É interessante porque o credor, ele poderá pedir a execução, né, do crédito dele, ou eventualmente ele poderá pedir a falência. Nada impede, porque atendidas uma daquelas exigências do artigo 94 da lei, que define o pressuposto material objetivo, que é o estado de insolvência do devedor, poderá o credor, então, pleitear a sua falência. Creio, então, que, diante desses esclarecimentos, nós tenhamos tratado bastante aí a respeito da recuperação judicial. Acredito que vocês tenham aproveitado. Teçam seus comentários, porque isso muito nos ajuda, inclusive se inscrevendo no nosso canal e até mesmo recomendando ele. Até mais, um abraço a